Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Quem é bom em desenhar no rádio é Diego ele, Amorim. Diego Amorim. Ele desenha, ele canta, É. ele explica. Serviço completo. Bom Diego, dia. Bom dia. Tudo já. Tudo beleza. Diego, nós somos privilegiados de ter a sua companhia aqui no Nova Manhã, mas hoje a gente vai falar de um outro tipo de privilégio, porque você vai nos contar e comentar a recente fala aí de uma subprocuradora que se queixou da ausência de um motorista à disposição dela. Como é que foi isso, Diego? É isso, Mauro. Bom dia a você, bom dia, Michele, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. A subprocuradora-geral da República, Elisete Ramos, reclamou durante uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público na última terça-feira, nessa semana, do serviço de motoristas lá da Procuradoria-Geral da República, que, segundo ela, obrigou-a a ter que pedir um Uber. Vamos ouvi-la primeiro, por favor, depois eu faço os meus comentários. Aqui na Procuradoria-Geral, os serviços estão funcionando relativamente muito bem. Eu não tenho reclamação nenhuma, mas agora tem uma bem grande em relação ao transporte. Transporte na Procuradoria não está funcionando. A primeira vez que eu perdi o meu motorista por causa de férias, né, que não foram dados 3 meses direto de férias para ele e tal, eu não sei, eu não entendo bem como é que a administração dá 3 meses de férias para o motorista e não reverte isso. Mas tudo bem, ele fez a remoção dele, foi embora, e eu sei que cada procurador hoje, cada sub não tem mais motorista, então a gente pede com antecedência, o motorista vem. O primeiro motorista que me pegou disse que ia me pegar lá no Sudoeste, e eu já tenho 8 meses que eu me mudei para a Asa Sul. Aí eu falei, mas isso não está comunicado, porque o meu próprio motorista anterior comunicou, mas eles não olharam. Esse é o de menos, porque ele vai e volta. Ontem, eu marquei com o motorista vir me buscar às 8h30 da manhã em casa. O que acontece? 8h30, nada, eu liguei para o serviço de transporte, aí fui informada de que eles estavam tentando ligar para mim, não sei em que telefone, porque o único telefone que eu tenho hoje é o celular, que não tinha motorista. Aí eu falei, o quê? Não tem motorista. O único motorista que tem já está na rua. Aí eu fiquei brava lá. E assim, não, então eu vou ligar para a senhora a hora que o motorista chegar. Imediatamente eu pedi um Uber, vim de Uber. Mas será que o procurador não pode andar de Uber? Claro que pode, né? A gente pode. Graças a Deus e felizmente. A gente tem, embora muita reclamação em relação a ganhos aqui, na sua administração pelo menos, eu acho que nós ficamos bem assim, servidos ou satisfeitos e recebendo o que a gente tinha que receber mesmo, sem choradeira. Mas o problema nós vamos ficar com o transporte assim? Cada vez que eu pedir um motorista, no dia seguinte vai ser uma dolorosa interrogação, ele vai ou não, eu que vou ter que ligar para cá, eu vou ter que pegar o Uber, como é que vai ser isso? Não tem um motorista responsável? Será que quando a gente ligar, eles não podem passar o nome e o telefone do motorista, pelo menos para a gente exigir o comparecimento? E aqui eu já soube que não fui só eu. Ao final dessa sessão... Oi. Só repete pra gente, por favor, o nome e onde é que essa senhora trabalha, por favor. É a Elisete Ramos, ela é subprocuradora-geral da República, aqui na Procuradoria-Geral da República em Brasília, PGR, Mauro. Ao final dessa sessão, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, lamentou o caso e disse que o fato não é um tema simples por se tratar de um assunto de segurança e não de conforto na avaliação dele. O Procurador-Geral também disse que seguirá com a abertura de concurso para a contratação de novos motoristas para a PGR, porque ainda segundo Augusto Aras, em 2020, o Conselho rejeitou a abertura de um novo edital. Pois bem, vamos lá, Mauro e Michele, conversar um pouquinho sobre isso. Eu, particularmente, quando vejo uma situação dessa, eu costumo respirar um pouquinho antes de falar qualquer coisa. Isso aconteceu na terça-feira, antes de ontem, eu vi na terça-feira, mas eu falei, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu deixar para quinta-feira, não vou falar isso na coluna de amanhã não, deixa eu ficar umas 48 horas refletindo sobre isso. A gente está com essa cultura do cancelamento, a pessoa fala, você vê ali nas redes sociais, não raciocina muito, já vai na onda, depois isso some, desaparece em alguns dias e a gente às vezes não reflete sobre nada, nem avança na discussão, entende? Então assim, vamos lá.
A subprocuradora tem direito a um motorista? A gente goste ou não? Tem. Ela tem direito a um motorista. Não só ela, como juízes, ministros, senadores e um monte de gente aqui em Brasília tem direito a um motorista. Ela pode ficar chateada se o motorista não estiver na porta dela na hora que ela combinou? Vamos lá, vai. Pode. Ela pode até levar isso para os seus superiores e dizer, olha, o motorista tinha que estar lá 8 horas, não está 8 horas. O que está acontecendo? É uma questão administrativa. Fazendo um esforço na minha cabeça, eu consigo também ver isso. Mas quando a subprocuradora decide levar isso para uma sessão pública e gasta um tempo razoável da sessão para falar disso, colocando ali como se fosse um grande problema do Ministério Público e do trabalho exercido por ela, aí realmente fica difícil, Mauro, Michele, ouvintes, de entender de outra forma que não uma preocupação um pouco exagerada em querer ter ali um motorista à disposição. Veja, vamos para o contexto, subprocuradora. A maioria esmagadora dos brasileiros vive uma dolorosa interrogação, para usar uma expressão da senhora, porque precisa pegar ônibus, porque precisa pegar metrô, porque às vezes tem que se virar para pegar Uber, sim, para ir andando quando não tem mais dinheiro. Famílias de classe média que venderam o carro na pandemia, que estão só com o carro, subprocuradora, para deixar o menino na escola, para um trabalhar num canto da cidade, a esposa no outro canto da cidade. A dolorosa interrogação que os brasileiros vivem para se locomover, subprocuradora, é quando chega num metrô lotado, completamente lotado, e não tem nem espaço. E aí a mulher sofre assédio. Essa é a dolorosa interrogação, subprocuradora. E aí, minha gente, por que um procurador precisa de um motorista? E mais, um motorista pago pela PGR, ou seja, por nós. Vamos raciocinar. Por quê? Segurança, né? Essa é a argumentação, o argumento, perdão, do Augusto Aras. É razoável imaginar que os subprocuradores precisem de segurança? É razoável. As pessoas estão raivosas, há um acirramento político muito grande, as pessoas estão agressivas, a gente está vendo tudo isso aí acontecer no Brasil nos últimos anos e no mundo, mas é preciso também tomar um cuidado sobre essa questão da segurança, Mauro, Michele, senão daqui a pouco vai ter carro blindado, vão colocar 5 seguranças, segurança privada, e daqui a pouco as autoridades estão vivendo numa bolha paga por nós, e a minha pergunta é, tudo isso vai resolver a situação? A situação da violência vai se resolver no médio e no longo prazo, se encher as autoridades de Brasília de motoristas, seguranças e blindagens? Outra coisa, tem casos de violência no caminho do trabalho de subprocuradores de casa até a PGR? Todos os subprocuradores estão ameaçados de segurança? Todos, portanto, precisam de um motorista e de um segurança? Caminhando para o fim, em outubro de 2019, antes da pandemia, eu fiz uma viagem a trabalho para o Rio de Janeiro e no aeroporto aqui de Brasília eu identifiquei com o meu olhar de repórter, que infelizmente não para, eu queria parar um pouquinho, mas às vezes não consigo, encontrei um ministro do STJ e ele estava acompanhado de 2 pessoas. E aí peguei o meu olhar nele e não larguei o meu olhar dele. Fiquei vendo aquelas 2 pessoas segurando as malas do ministro do STJ. Assim que começou o embarque, o ministro foi o primeiro a embarcar, as 2 pessoas entregaram as malas para o ministro, 2 maletas de mão, e eles foram embora. Aquilo me chamou a atenção e eu falei, vou apurar isso. Não larguei o olhar dele quando nós pousamos em Santos Dumont. Quando nós pousamos no Santos Dumont, já tinha um outro funcionário na porta da saída do avião, esperando o ministro do STJ, pegou a mala dele e eu falei, eu vou atrás. Não era stalk, ministro, era jornalismo. Eu fui atrás dele e ele levou a mala até o carro, colocou a mala no carro, o ministro entrou no carro. Eu fui apurar e descobri que não é só ministro do STJ, ministros do TST, ministros de tribunais superiores como um todo, tem esses que eles chamam agentes de segurança, que têm autorização para entrar nos aeroportos, sobretudo Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, para, em tese, fazer a segurança desses ministros, mas em muitos e muitos casos, para carregar as malas desses ministros.
Eu já falei aqui também nessa coluna, Mauro Micheli, Conexão Brasília, da cota parlamentar, o chamado cotão. Então, a gente precisa discutir isso sem exageros, sem moralismo excessivo, sabe? Na campanha de 2018, o Partido Novo disse que se ganhasse a eleição para presidente, não ia trabalhar no Palácio da Alvorada, nem no Palácio do Planalto, porque era um absurdo. Não, isso é besteira. Se o Palácio está lá, existe, tem que trabalhar no Palácio. Não é não trabalhar no Palácio que vai mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil é a gente refletir sobre essas coisinhas aqui. É parar com essa cultura de que se o cara é senador, deputado e ministro, ele tem mesmo que ter mordomia, porque passou no concurso para a procuradoria, então tem mesmo que ter motorista à disposição, estudou muito, é autoridade, tem que ter mesmo. Todo mundo quer mordomia, eu quero também, Mauro, você, Michele, os ouvintes. Claro. Quem é que paga essa mordomia e por que precisamos dessa mordomia? Então, o que falta, finalizo, é uma mudança de cultura e uma maturidade para olhar para si. Porque, veja, eu vejo a turma chegando aqui em Brasília, eu vejo os deputados que ganharam a eleição falando que iam fazer isso e aquilo, e quando chegam aqui, na segunda semana, já mudam com um monte de gente carregando pasta e celular pelos corredores do Congresso, com um apartamento funcional gigante aqui no início da Asa Norte, pertinho de onde fica a rádio, com motoristas à disposição, com cota parlamentar, e às vezes é igual um alcoólatra, ele não está vendo que ele está assim. É preciso a gente, a imprensa, fazer essa coluna aqui, usar esse espaço na rádio e dizer, deputado, senador, olha para si, deputado, o senhor precisa pagar um jantar de 1.500 com cota parlamentar? Senador, o senhor precisa de 3 motoristas aqui à disposição do senhor? Subprocuradora, a senhora precisa mesmo? Porque às vezes a pessoa não está vendo. Veja o exemplo do Sérgio Moro, vocês falaram dele agora há pouco. O Sérgio Moro, quando eclodiu a história do auxílio moradia, ele próprio admitiu que o auxílio moradia era uma forma de recompensar o não reajuste salarial dos juízes. Então, assim, a gente está falando do caso da subprocuradora, mas é o Sérgio Moro, é o deputado fulano, é o senador cicrano, é o prefeito, Brasília toda. É o prefeito da cidadezinha. Eu já vivi experiência disso, de fazer um trabalho de comunicação para uma prefeitura pequena aqui da Grande São Paulo, e voltando de uma reunião, o prefeito parou para almoçar comigo, que era uma estagiária, e um fotógrafo, no Rubaiá, que é um restaurante de alto luxo. Alto luxo, não precisava disso. Uma cidade pequena, que tem problemas sérios sociais. Se ele quiser pagar, tudo bem, né, Michele? Se ele quiser pagar do bolso dele para vocês, exato, tudo bem. Não, mas era da prefeitura. Mas é a gente que paga. Era da prefeitura. Então, assim, são esses pequenos... Agora, só uma dúvida bem rápida. Esse motorista, ele é segurança também, ô Diego? Porque quando fala, é uma questão de segurança ter motorista, mas ele tem algum preparo de segurança também ou não? É uma boa pergunta. Quando eu vi esses funcionários do STJ ajudando a carregar a mala do ministro, eu consegui falar à época, eu estava em outro veículo de comunicação, consegui falar à época com um representante desses agentes de segurança, que inclusive, tá aí a foto, essa foto já foi no Santos Dumont, após o desembarque, para quem está nos acompanhando com imagens pelo youtube.com/Nova Manhã. À época, esse representante desses agentes de segurança me disse, inclusive, que eles estavam com um projeto encaminhado até para se criar a Polícia Judiciária. Aqui em Brasília já existe a Polícia Legislativa, que é uma polícia própria do Congresso Nacional. São os policiais do Congresso, dos deputados e dos senadores. E está se querendo criar agora uma polícia do Judiciário, não é uma coisa nova. Quando eu perguntei a ele, mas vocês carregam mala também? Aí ele, geralmente a gente vai em 2, um fica com a segurança, o outro faz a parte técnica, ele falou assim, essa expressão, a parte técnica, que é segurar a mala do ministro de Tribunal Superior. É demais. E aí, assim, eu perguntei, mas vocês andam armados? Diz eles, Michele, que alguns andam armados. Olha, eu vi um caso, tá? Não dá para também fazer aqui uma estatística, mas o caso que eu vi não me parecia ser um segurança. Não tinha uma preocupação com o ministro, olhando para os lados. Não tinha. Estava carregando a mala. Só para completar, Diego, que a gente já está com o tempo bem estourado aqui. Isso também tem muito a ver com as escolhas que a gente faz como sociedade. Da gente achar que
algumas autoridades, entre aspas, merecem esse tratamento tão privilegiado e que outras funções do Estado, como professores, médicos, enfermeiros, Boa, Mauro. sabe, não merecem, recebem salários que muitas vezes são indignos. Então, são as escolhas da gente como sociedade que a gente precisa começar a observar. E também observar a prestação do serviço público para a população. Tá chovendo mensagem aqui no nosso WhatsApp falando, vem ver como é que é aqui em Parelheiros, para pegar um ônibus aqui que passa de hora em hora, um monte de fila, gente lá dentro do ônibus, do trem, do metrô, feito lata de sardinha. É a prestação do serviço público à população no transporte, na educação, na segurança, no saneamento básico, que também é outra questão das nossas escolhas, porque o serviço público, de uma forma geral no Brasil, é de baixa qualidade. A gente paga imposto para ter como contrapartida um serviço público de baixa qualidade, enquanto uma casta tem um serviço público de alta qualidade, porque a gente acha que são autoridades. Diego, obrigado por hoje, por nos fazer refletir, por trazer à tona esse tema. É muito bom a gente poder refletir um pouco sobre o nosso país. Obrigado por hoje, boa quinta para você. Obrigado, Mauro. Brilhante sua colocação. Vamos só refletir quantos professores são ameaçados nas escolas. Exatamente. Se for por uma questão de segurança, se for mesmo segurança, encham as escolas públicas de motoristas para levar os professores de casa para a escola. Bom dia. Valeu, Diego.